Chegamos ao último bloco do Onde Investir em Novembro para falar sobre o cenário de criptomoedas com Guilherme Prado da BitGet. Guilherme, obrigada pela participação. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho de outubro, porque outubro costuma ser um mês muito bom para as criptomoedas, chamado ali Uptober, né? Pelo histórico, quando a gente fala aqui de ser um mês muito bom, então, para esse segmento. Mas esse mês passado não foi bem assim, o cenário foi um pouco diferente, né? Você pode explicar para a gente o que aconteceu em outubro que não foi um Uptober para as criptomoedas? Sim, eu creio que a gente ficou na expectativa do Uptober, o histórico Uptober. Eu creio que teve dois episódios que marcaram um positivo e um negativo, e a gente não teve tanta força como os outros Uptobers. A primeira delas é que a gente teve um episódio macroeconômico, no qual a gente teve 20 bilhões de dólares liquidado no mercado cripto. Obviamente, muitas pessoas perderam dinheiro, muitas posições foram liquidadas no mercado de derivativos de criptomoedas. Logo, mesmo com uma projeção positiva macroeconômica de potencial corte de juros, nós não tivemos um Uptober, digamos, tão forte como foi historicamente. Por outro lado, um movimento muito importante das criptomoedas vem acontecendo durante 2025, a própria institucionalização e a entrada de empresas de cripto na própria bolsa norte-americana. Esse movimento tende a consolidar ainda mais o setor de cripto? Sem dúvida, a institucionalização e a entrada de empresas ligadas a criptomoedas e ao Bitcoin na bolsa, a maior bolsa de valores do mundo, ela tem um impacto muito positivo. Então, além da Circle, a gente teve a Gemini e tivemos Consensus, que são também outras grandes empresas no setor. Então, esse movimento, além de nós termos uma quantidade de ETFs sendo criados e uma volumetria de entrada de capital nesses ETFs, a gente com certeza tem mais clareza de regulação e isso se consolida de uma forma com que o governo também deu essa clareza. O próprio governo Trump, antes mesmo da eleição, ele já vinha acenando ao mercado cripto que ele estava favorável e a gente vê isso se consolidando ao longo do ano. Essa consolidação, ela pode se traduzir, de repente, em mais previsibilidade ou menos volatilidade quando a gente fala aqui em termos de preço das criptomoedas? Com certeza. Além do Genius Act que a gente teve, que foi uma mudança de paradigmas no mercado de stablecoins, que basicamente é a emissão de tokens atrelada ao título do Tesouro Americano, a reserva de valor, a tese de reserva de valor do Bitcoin ficou muito mais clara. Então, com isso, nós vemos sim uma maior quantidade de clientes institucionais ou de entrantes institucionais, vamos chamar de clientes, mas de entrantes institucionais no mercado cripto e uma consolidação desse volume nessas instituições e empresas globais e com certeza, uma redução da volatilidade justamente do Bitcoin, que é o maior criptoativo. Então, reduzindo a volatilidade do Bitcoin, nós, consequentemente, também temos de ver uma redução e uma maturação, uma redução de volatilidade no mercado todo e uma maturação no mercado. E pensando em termos de valores, claro, a gente está falando aqui onde investir em novembro, mas claro, o investidor já deve estar olhando para 2026, pensando nesse período até lá. Como é que devem andar as criptomoedas no sentido de gatilhos positivos, gatilhos negativos, o que tende a ser mais provável para Bitcoin e outras criptos? Bom, como nós vemos um Bitcoin lateralizado nesse Q4, sim, nós temos algumas incertezas políticas ao redor do mundo, principalmente de uma política americana de um pouco mais de incerteza devido à política, vamos dizer, a forma como o Trump vem fazendo negócio ao redor do mundo, vou colocar dessa maneira. Então,
a gente pode ter algumas surpresas, tanto positivas quanto negativas. Então, a zona de preço, eu não acredito que ela ultrapasse os 150. Mas isso também não é apenas uma opinião minha, são os analistas que dizem que é muito improvável que passe dos 150 mil dólares. Ao mesmo tempo, existe uma improbabilidade de cair a menos que 100 mil dólares, a não ser que a gente tenha algum episódio mais forte, tanto no mercado global quanto relacionado à China, relacionado aos Estados Unidos, que vem impactar o preço, principalmente do Bitcoin. Lembrando que, sim, as análises on-chain elas são importantes, mas também nós temos um fator macroeconômico muito mais forte com a entrada do mercado institucional. E a gente falou agora sobre Bitcoin em termos de oportunidades em outras criptomoedas. O que está no seu radar? Bom, obviamente, eu sempre falo, quem não tem Bitcoin na carteira, compre. Faça compras regulares, o famoso DCA, Dollar Cost Average. Então, você compra pouquinhos, periodicamente, alguns satoshis por semana, por mês, o que o seu apetite arrisca ou o que o seu bolso pode. Segundo, eu creio que a gente tem uma perspectiva muito boa para o Ethereum, até mesmo porque ele tem uma grande importância no mercado. Nós vemos vários institucionais entrando no Ethereum, fazendo até tesouraria do Ethereum, como é feito com o Bitcoin. Então, é um ativo bastante importante, um criptoativo bastante importante. Além disso, se você olhar o mercado, qual é a tese no mercado de criptoativos que mais forte, vamos colocar assim, mais forte é a própria bolsa de cripto, né? O trade. Quando nós olhamos uma perspectiva de crescimento no mercado, nós vemos o crescimento de corretoras descentralizadas, os famosas DEX, Decentralized Exchanges. E com o esforço de levar mais pessoas até a fazer a autocustódia e fazer o trade de derivativo nessas exchanges, muitas delas têm os mecanismos chamados de airdrop. Ou seja, você utiliza a corretora, você ganha uma série de pontos porque você está utilizando aquela corretora e aquilo se transforma em um token com o tempo. O mercado de airdrop ele é muito famoso no mercado cripto. E então, se você juntar o mercado de airdrop junto com o mercado de corretoras descentralizadas, nós já vimos, na verdade, 2 episódios ou 2 casos consolidados onde pessoas ficaram multimilionárias com isso, que é a Hyperliquid e a Ether, que inclusive se você acompanha o Twitter, você vê que o CZ se envolveu bastante nessa polêmica ou nessa dinâmica, vou colocar dessa maneira. Então, eu olharia como investidor para as finanças descentralizadas, obviamente para o movimento de liquidez crescente das Decentralized Exchanges, nas DEXs, a oportunidade de farmar os pontos e potencialmente ganhar dinheiro com isso. Mas, além disso, também olhar os outros protocolos de finanças descentralizadas, onde você tem a custódia do seu dinheiro e você consegue fazer empréstimo, você consegue emprestar o seu capital e ganhar com isso também. Então, existe um yield interessante e eu creio que mais e mais o mercado de cripto vai se maturando da maneira como ele vem se maturando de uma forma geral, ele também vai se maturar nas finanças descentralizadas com a entrada dos institucionais também. E como colocar em prática essa decisão do investidor em investir em criptomoedas? Como ganhar dinheiro ali na prática mesmo? Bom, existem várias formas, porém, a forma mais interessante hoje é com trade de criptoativos. Sendo assim, as corretoras criaram produtos para que ele não seja tão complexo.
Então, pessoas como eu e você, que não somos traders, podemos ganhar e ter uma rentabilidade interessante com o trade. Dessa maneira, existem produtos como o nosso da BitGet, chamado de SharkFin. Basicamente, você não perde o seu dinheiro principal. Imagina que você colocou 10 mil reais e ele está num robô de trade. Então, existe ali um parâmetro de compra e venda em uma faixa de preço, onde ele vai comprar o ativo quando ele estiver interessante e vender também quando subir. Então, naquela faixa de preço, você tem uma rentabilidade possível. E funciona para qualquer criptomoeda? Existem algumas. Eu, particularmente, acredito que algumas são mais importantes no quesito liquidez. Então, você tem USDT, BTC, Ethereum e algumas outras, por exemplo, Solana, que também é muito importante, e ela tem uma liquidez um pouco maior. Ou seja, você tem mais capital desses criptoativos na corretora. Esses são os que eu recomendaria você iniciar. E existe um valor mínimo? Eu acredito que o valor mínimo é de $100. Já com $100 a gente Você já consegue mexer no robô, então, e Sim. manter esse valor e ali ganhar com a compra e a venda, então, do ativo. Exatamente. Maravilha. Porém, quanto maior o capital, é melhor você vai ter ali o seu retorno, né? Como qualquer outro tipo de investimento. E você paga alguma taxa ou alguma mensalidade para usar? Não existe mensalidade. A taxa, apenas a taxa que nós chamamos de maker e taker fee, que é a taxa cobrada pela corretora na hora de se fazer aquele trade. E como fazer? Como utilizar o SharkFin? É muito simples. Você vai entrar na corretora, você vai buscar, tem uma barrinha de busca ali, SharkFin. Aí você vai olhar e vai conseguir achar os ativos ou melhor, as estratégias com os ativos, como eu havia dito, Bitcoin, Ethereum, Solana, onde você consegue começar a trabalhar. Então é muito simples. Se você não tem uma conta na BitGet, você abre uma conta. Se você já tem uma conta, é só você ir lá na busca e olhar SharkFin, e você já vai olhar a sua estratégia ali e você vai poder alocar o seu dinheiro que você depositou na corretora. Esse foi o quadro sobre criptomoedas do Onde Investir em Novembro. Guilherme, mais uma vez, obrigada pela participação da BitGet. Muito obrigado. Você confere agora o recado do nosso patrocinador do Onde Investir em Novembro. Você acabou de assistir ao painel sobre criptomoedas com oferecimento da BitGet, uma das maiores exchanges de cripto do mundo. E se você gostou das recomendações dos especialistas que participaram desse painel, aqui vai uma boa notícia. Durante o mês de novembro, a BitGet liberou um presente especial para os telespectadores do Onde Investir. Ao comprar R$600 em Bitcoin na BitGet, você terá a chance de concorrer a um iPhone 17 em um sorteio promovido pela corretora. E tem mais! Ao concluir a negociação em Bitcoin, o usuário ainda recebe R$15 de desconto nas taxas da plataforma. Vale lembrar que com a BitGet você pode comprar, vender, guardar e ganhar criptomoedas. São mais de 800 criptoativos disponíveis para o investidor. Para aproveitar essa promoção, basta clicar no link da descrição deste vídeo ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Esperamos que você faça um bom proveito dessa oportunidade.